Êxodo capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura nos versos 1 a 15. Diz assim o texto sagrado: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Palavra do Senhor, de acordo com o livro do Êxodo, capítulo 3, versos 1 a 15. São muitas as reações diante de coisas que nós conhecemos como sendo impossibilidades ou coisas impossíveis. Lidar com impossibilidades é algo que nós frequentemente lidamos, exatamente porque é na lida com as impossibilidades que nós também descobrimos muitas possibilidades. O desenvolvimento da pessoa, da criança, não é? O desenvolvimento profissional, todo enfrentamento, ele sempre sugere uma certa impossibilidade. Mas quando nós, inseridos nesse projeto, investimos os nossos dons, recursos, talentos, nós descobrimos que muitas coisas são possíveis. Mas também sabemos que muitas coisas são impossíveis. E na experiência das impossibilidades, há algumas reações muito frequentes no seu e no meu coração. Primeiro, que elas produzem grande terror e medo. Quando eu vejo a impossibilidade, por exemplo, de uma enfermidade ser curada, o meu coração se assombra. Elas também são, muitas vezes, evitadas. Existem aqueles que preferem enfrentar a situação, não enfrentando a situação. Eles preferem evitar. Eles acabam fugindo, né, se afastando dos seus ideais, especialmente dessas impossibilidades. Outra experiência muito frequente é que toda impossibilidade ela desgasta demais a nossa experiência e conduta emocional. Elas chegam a provocar uma certa desestabilização do nosso próprio sentimento. Elas nos desestabilizam.
nos fragilizam emocionalmente. Outro detalhe também muito frequente é que elas têm o poder de reduzir as nossas forças, especialmente as nossas forças motivacionais. Nós perdemos muito da motivação e às vezes impregnando o nosso coração da experiência mais terrível e difícil que é a desesperança. Mas o que se deve perguntar é: será que ao lidar com as chamadas impossibilidades, é só isso que nos resta? Temer, fragilizar-se, desistir, não acreditar, abrir mão das coisas, quem sabe permitir que aquele objetivo se torne apenas um sonho, apenas uma imaginação, mas não mais uma realidade. Não é fácil lidar com as impossibilidades, mas eu e você somos desafiados em Deus a lidar com muitas experiências onde as impossibilidades estão presentes. Esse texto em que Moisés se depara com a sarça que se queimava, mas não era consumida, é apenas a manifestação extraordinária de Deus naquilo que Moisés tinha de ordinário. Moisés cuidava, apacentava o rebanho do seu sogro Jetro, na região mais pobre do Oriente, a região chamada Midian. E ali, depois de 40 anos esquecido, Moisés já estava com 80 anos nessa época, esquecido, fazendo um dos trabalhos mais humilhantes, especialmente considerando que esse Moisés é o mesmo Moisés criado entre os muros dos palácios de Faraó, que tinha ao seu alcance, acessivelmente, toda a riqueza, todo o bem, todo o recurso, toda a possibilidade. E esse homem vive ali mais ou menos 40 anos. A princípio, a Bíblia é muito clara em mostrar a resistência de Moisés. Ele tenta se justificar, ele tenta se esquivar do chamamento do Senhor, mas a palavra de Deus vai esclarecendo ao coração de Moisés, não é? Dando a ele motivação, incentivo, para que ele realize como instrumento os planos de Deus, que é libertar o povo de Israel do Egito. Dá para você imaginar que um homem que há 40 anos atrás havia tentado salvar um dos seus irmãos hebreus, matando um egípcio, que talvez teoricamente ele tenha tentado agir como libertador, e foi um fracasso profundo. Esse homem que vive esquecido 40 anos lá no deserto de Midian, e que estava acostumado apenas a cuidar das ovelhas, um trabalho de muita calmaria, de muito sossego, e de repente ele é tocado por Deus para um desafio de proporções gigantes. Ele nunca havia imaginado e esperado tal coisa. Mas Moisés nos mostra pela sua experiência o poder que há na experiência das impossibilidades. E é isso que o seu coração e o meu coração precisam entender. As impossibilidades continuarão cercando a nossa vida. As impossibilidades continuarão fazendo parte da nossa história. Mas é exatamente no meio dessas impossibilidades que nós descobrimos e experimentamos, muitas vezes na própria vida, mas também a partir da própria vida, o poder de Deus. E é muito inteligente da parte de Deus selecionar e escolher pessoas que se sentiam totalmente incapazes. Porque se a pessoa se sentir capaz, ela pode até dispensar a graça, o poder de Deus. Mas o incapaz, aquele que lida com as suas impossibilidades, ele se torna muito mais dependente e humilde diante de Deus. E o faz através do seu reconhecimento espiritual. Na experiência de Moisés, esse poder que há na experiência das impossibilidades, primeiro, ele é impossível quando tudo começa em Deus. O verso 6 diz assim: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O que essa passagem sugere é que todos os nossos projetos, e especialmente aqueles enfrentamentos de caráter impossível, as impossibilidades, elas precisam ser enfrentadas a partir de Deus. Aliás, até as coisas possíveis devem começar a partir de Deus. A história
nos ensina que este uso, este recurso, né, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é para identificar a Moisés a fidelidade de Deus que vai atravessando a história das gerações. Um Deus que foi fiel a Abraão, que foi fiel a Isaac, que foi fiel a Jacó e que agora também o será na experiência de Moisés. Um Deus de aliança, um Deus que assume compromissos e que honra os compromissos. Ao cobrir o seu rosto, conforme diz a passagem, Moisés revela conhecimento deste Deus que não pode ser visto. E no pensamento espiritual daquela época, ver a Deus implicava em morrer, significava morte. Eu diria que aqui está o princípio indispensável da espiritualidade, o temor. E é isso que nós chamamos de reverência. Ao mesmo tempo em que ele revela a si próprio, a sua insignificância, a sua pequenez, ele reverencia, ele teme à grandeza e ao poder de Deus. No verso 7, Deus diz a Moisés que ele tem visto o sofrimento do povo de Israel e que agora ele está decidido a libertar este povo oprimido lá no Egito. Esse Deus que é também o Deus que vê toda e qualquer experiência de dor, sofrimento e privações. As informações que Deus tem, elas não procedem de Moisés. É o próprio Deus que as mantém. É um Deus que conhece o sofrimento, que conhece a necessidade, que conhece a sua dimensão de escassez. Não se trata de um Deus desatento, distraído. Não se trata de um Deus indiferente e alheio à dor sofrida. Não se trata de um Deus que procura se distanciar do sofrimento. Ele é sempre um Deus próximo. Mas Moisés, tudo começa a partir de mim, diz o Senhor. Você de fato não tem recursos próprios. Em você só residem impossibilidades. Tudo começa nele. O verso 8, Deus diz assim: por isso desci, eu que desci. Para quê? Para livrá-los. E no mesmo verso, para tirá-los daqui, para uma terra boa e vasta. Em momento algum, Deus compartilha esses feitos com Moisés. É Ele quem fará. É o próprio Deus que desce, é o próprio Deus que tira, é o próprio Deus que liberta, é o próprio Deus que livra. Ele não está dizendo a Moisés, você vai livrar. Não, eu vou livrar. É Ele quem desce, é Ele quem toma a iniciativa, é Ele quem vai livrar Israel do cativeiro e não Moisés. É Deus quem vai mudar a realidade do sofrimento para a realidade do contentamento. Tudo começa a partir dele. O poder que há na experiência das impossibilidades, ele é possível quando tudo começa em Deus. Qualquer que seja o movimento da sua história e da minha história, ele precisa começar em Deus. Segunda coisa que o texto nos sugere é que ele é possível também quando tudo depende de Deus. A partir do verso 10, o Senhor diz assim: eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. O que faltou a Moisés, na verdade, nessa experiência, foi um pouquinho de atenção. Parece que Moisés não percebeu muito bem que ele seria apenas um instrumento, mas não a causa e não o fim das coisas. Ele é um mero instrumento, nada mais que isto. Porque de fato Deus é a razão, é o responsável por tudo. Nesse sentido, Moisés havia se esquecido que lhe restava apenas viver na dependência de Deus. O susto que ele leva, quem sou eu para livrar Israel das mãos de Faraó? É exatamente porque ele não compreende que é Deus quem vai livrar o povo das mãos de Faraó. E mais uma vez, Deus insiste em dizer que todos esses movimentos e ações procedem dele. Sou eu que te envio, Moisés. É na dependência total de Deus que Moisés deveria dar os seus passos. É exatamente na dependência da orientação de Moisés
da orientação de Deus, que Moisés vai à presença de Faraó e fala tudo o que precisa ser dito. Até mesmo o que Moisés haveria de dizer procede de Deus. Moisés dependia de Deus. Mas como Moisés, nós temos também os nossos poréns. Ele vai dizer no verso 11, quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Observe que já estamos no verso de número 11. Ele, portanto, já havia sido comissionado. Essa expressão, quem sou eu, aqui Moisés acaba por fazer uma descoberta necessária. Eu não sou nada. Ele estava com a razão. Quem sou eu? Eu não sou absolutamente nada. Ele está afirmando algo que talvez desconhecesse até então. Eu não sou nada e, consequentemente, não posso nada. Vai enfrentar as coisas? É cabível, é louvável, é espiritual, é entender que não somos nada. Sem a graça de Deus, sem a sua bênção, nada podemos fazer. Aqui ele começa a aprender, à medida que descobre quem é ele mesmo, ele começa a aprender quem é o Senhor. Eu diria que, na prática, só se descobre o que é Deus ou quem é Deus a partir do momento que se descobre que ninguém é coisa alguma, nem eu. Não somos absolutamente nada. Se não for a graça de Deus, a ajuda de Deus, a direção de Deus, a bênção de Deus, nós não chegaremos a lugar algum. Quem sou eu? É também um modo espiritual, profundamente espiritual, de atribuir toda a grandeza e poder a Deus, especialmente porque o coração, ao reconhecer isto, ao declarar isto, ele se vê totalmente vazio de si mesmo. O coração que é vazio de qualquer confiança, segurança, soberba, especialmente na posição e na prática da autoconfiança. Quando a pessoa se acha, quando a pessoa se julga saber, se julga habilitado, ficamos mais perto de saber quem Deus é, à medida que descobrimos o quanto não somos absolutamente nada nesses enfrentamentos na lida com as impossibilidades. É por isso que no verso 12, Deus vai dizer a Moisés, eu estarei com você. Você não vai estar sozinho. Você não vai fazer as coisas sozinho. Você não vai vencer sozinho. Eu estarei com você. O fato de Deus dizer a Moisés que estaria com ele, ele está apenas confirmando que essa era a principal necessidade de Moisés. Você, eu, nós precisamos dessa presença de Deus nas nossas vidas. Deus precisa estar conosco. Aqui Deus reforça o ensino da dependência necessária e total. Eu estarei com você. Em outras palavras, eu vou te dirigir, vou te orientar, eu vou te capacitar, vou te habilitar, eu vou te dar e te munir de todo o recurso necessário. Eu vou fazer tudo, até mesmo aquilo que você julgava poder fazer, eu farei. Mas também aquilo que você vai descobrir que não poderia fazer, eu estarei contigo, dando todos esses movimentos, realizando todas essas operações, sejam aquelas que você pode realizar, sejam aquelas que você não pode realizar. E quando Deus vai dizer a Moisés que ele depende dele, isso serve para o próprio ser de Moisés, dando a ele tranquilidade, coisa que se ele fosse fazer confiado nele, fiado nele, ele não teria, segurança. Agora o medo foi embora. Coragem, é um homem intrépido, ousado, um combatente, um enfrentador, um acariador. Ele também recebeu confiança e fé, porque no meio das impossibilidades, ele descobre e experimenta o poder de Deus na sua vida. O poder que há na experiência das impossibilidades. Tudo começa em Deus, tudo depende de Deus. E esse poder também é possível quando tudo está à mercê de Deus. Moisés tem dúvidas, ele pergunta
como que eu vou me apresentar diante dos anciãos, da liderança de Israel? Como que eu vou dizer a eles quem me enviou? Qual é o nome que eu vou dizer? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, verso 14, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. É óbvio que a liderança religiosa, ou a liderança civil de Israel, mesmo debaixo de um jugo de escravidão, mesmo não sendo reconhecidos ainda como nação legítima, mesmo sendo uma nação nômade, sem terra, sem propriedade e oprimida, eles sabiam muito bem o que significava eu sou. Esse ensinamento veio lá de Abraão e perpassa pela história de Israel e chega até os nossos dias. E o eu sou tem vários objetivos. A hesitação inicial de Moisés agora começa a ceder espaço para disposição. Ele vai dizer aqui, quando eu chegar diante dos israelitas, ou seja, ele já está se convencendo de que ele deveria ir até o povo judeu, o povo hebreu, para depois, posteriormente, ir à presença de Faraó. Dando a entender que já existe certo acatamento e uma resistência diminuída. Agora, Moisés já começa a se dedicar e a se entregar. Dá a entender que agora maior confiança, especialmente porque Deus lhe garante a sua parceria. Dá a entender que agora um conhecimento ainda preliminar e inicial dos propósitos de Deus, que no caso aqui poderiam ser resumidos: a libertação de Israel. Tudo que vai acontecer e tudo da forma como a vida deve funcionar, ficam à mercê e dentro da vontade de Deus. Moisés, não é você que vai libertar, sou eu. E essa libertação, ela atende a todos os meus objetivos e propósitos. Sou eu que vou tirar o povo de lá. Eu que vou levar esse povo para uma terra que eu já reservei para eles. E vou estabelecê-los ali como nação. Outro dado relevante é a importância do nome. O nome naqueles dias, tanto quanto também no Novo Testamento, representa a personalidade da pessoa, aquilo que ela tem de mais importante. Por isso os nomes eram dados obedecendo esse princípio. Analisava-se a pessoa, a criança, as suas reações e dava-se o nome. Representava também a sua autoridade. O nome era sinal de autoridade. Por isso que Jesus ensina a orar em nome dele. Que você precisar, você pede ao Senhor, ao Pai, em meu nome. É o nome que diz respeito à autoridade. Neste caso, eu sou o que sou, ou eu sou, ele está dizendo da sua autoexistência, aquele Deus que existe por si só. Ele não depende de ninguém, ele não sai de ninguém, ele não tem origem em ninguém, ele existe por si mesmo. Também diz da sua pré-existência, aquele Deus que existe antes de tudo e antes de todas as coisas. Aliás, tudo e todas as coisas só existem a partir dele. Ele está falando da sua pré-existência. Ele diz também da sua autossuficiência. Eu sou completo, pleno, não preciso de colaboradores, não preciso de acréscimos, não preciso de remendos. É um Deus que não necessita de nada. E a partir do momento que ele é Deus, ele se torna a maior necessidade de todos e de tudo. Eu sou. Isso representava e significava muito para a história de Israel. Deus está dizendo do seu poder, especialmente porque o eu sou é aquele Deus capaz de fazer convergir todas as coisas para a sua glória, para atender aos seus propósitos eternos. Este Deus é um Deus de propósitos, onde tudo e todos estão à sua mercê. Ele vai dizer lá, por esse nome que eu serei lembrado de geração em geração, lá no verso 15. É um Deus que aqui já diz, além de libertar o povo do sofrimento, da escravidão, da tirania do Egito, eu também tenho outros planos, outros propósitos, além de dar para esse povo uma terra
para que esse povo deixe de ser nômade, errante, perdido, itinerante, para se tornar uma nação legítima e reconhecida. Uma terra onde, depois de instalados, eles terão a bênção da providência. Um lugar e um espaço onde lutas, opressão, sofrimento e miséria serão convertidos em paz, alegria, liberdade, prosperidade. Tudo que é essencial a uma vida digna. Um Deus que mantém o seu objetivo desde o começo. E é exatamente assim que Moisés se apresenta a Faraó. Deixe o meu povo ir para que me sirva no deserto. Por esse nome eu serei lembrado. Esse povo vai sair daqui e vai viver a vida inteira celebrando o meu nome. E essa experiência, nome pelo qual serei lembrado, mais uma vez é a experiência de Moisés. Chega-te a Faraó e diz assim: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Êxodo capítulo 8, verso 1. Tudo na vida daquele que teme a Deus, obedece aos seus propósitos, estão à sua mercê. Eu estou aqui, você está aqui, para que o Senhor realize sua boa, perfeita e maravilhosa vontade sobre nós. Quando eu enfrento impossibilidades, eu tenho a bênção de desfrutar desse poder, especialmente à medida que a minha relação com Deus é próxima. Ele é possível quando tudo começa em Deus. Ele é possível quando tudo depende de Deus. E ele é possível quando tudo está à mercê do Senhor. Eu finalizo a minha reflexão dizendo que quando o que parece impossível bater as portas da nossa história, é bom rever as próprias palavras que o Senhor disse aqui a Moisés. E eu reporto aqui essas palavras. A ênfase que eu passo a dar para você, eu acabei grifando aqui já, bem de forma simples. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Êxodo 3:8. Depois, no verso 16, eu virei em auxílio de vocês. Depois, no verso 20, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios. Depois, no verso 21, e farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo. Lá quando eles recolhem os despojos, o ouro, a prata, as riquezas do Egito, e depois de despojá-los, eles atravessam o Mar Vermelho. Todos esses versículos indicam que o Senhor é quem realiza todas as coisas, inclusive diante das nossas impossibilidades. Por quê? Porque onde está o Senhor, há muito poder ali. A presença de Deus é tudo quanto Moisés carecia e precisava. A presença de Deus é tudo quanto eu e você precisamos e carecemos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.